No ano de 1948, depois que Adão nasceu, nós temos toda a contagem, nós estamos no ano de 5.783. Mas no ano de 1948 nasceu Abraão. Mas no ano de 1948 Israel nasceu, depois de Yeshua, o Hamashiach, o Messias. E então quem fez Israel ser uma nação foi um brasileiro com voto de Minerva. Estava empatado. Ou Israel se tornava nação ou não se tornava nação. Estava na mão de um brasileiro. E ele decidiu que Israel seria uma nação em 1948. E lá nós estamos até hoje. E as escrituras são muito claras. Que todos aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Então há uma bênção para aquele brasileiro que ele fez brotar uma nação, mas aquele brasileiro representa uma nação. No ano de 2023, depois de Adão, o Eterno diz assim, depois de Adão, isso. O Eterno disse, agora Abraão, é o ano de 2023, sai da tua terra e vai possuir a terra que eu prometi. Nós estamos para entrar no ano de 2023. Há uma promessa de terra para nós, que nascemos aqui. E essa promessa tem que se cumprir. Por quê? Porque quem prometeu é aquele que fez os céus e a terra. E ele disse, no princípio, criou Deus os céus e a terra. É dele. Ele dá quem quer e de maneira que ele quiser. Mas os céus são os céus do Senhor. A terra ele deu aos filhos dos homens. Se tem alguma coisa errada ou para dar certa, depende dos filhos dos homens. Se depender de nós, nós estamos aqui para dar certo a promessa que o Eterno prometeu lá atrás. Hoje é o dia da Bíblia. Ela foi escrita numa língua, não foi português, não foi francês, não foi inglês, mas ela foi ditada pelo aquele que é o Eterno. Disse assim, o Moshe, escreve aí. E ele foi escrevendo o que foi dito. E ele escreveu, e foi escrevendo 5 livros. E esse livro está traduzido para todas as nações. Este livro é a palavra viva do Eterno. Passa os céus e a terra, mas vai cumprir o que está ali. Mas por que o Eterno começa com a segunda letra do alfabeto hebraico? Porque tudo foi em hebraico. Você talvez não vai ter em português, não vai ter em outra língua. Mas quando você vê que a origem da sua Bíblia, ela foi hebraico, ela começa com a segunda letra de todo o hebraico. Então eu te pergunto, por que ele não escolheu a primeira, a segunda ou a terceira? Ele escolheu a letra B, e B em hebraico é físico, tudo que é físico, e antigamente era uma casa. E depois, entenda o seguinte, e ele começou, escreve aí, Moshe, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz haita tohu va'hu. Escreve aí, ele começou com a segunda letra, física. A primeira letra é o Aleph. O Aleph não tem quase pronúncia. Seria espiritual. Então o Aleph representa o Eterno. Ele é invisível, mas ele quis começar tudo com a letra B, casa. Porque todo esse universo que existe é a casa do Eterno. E quando você olha para os céus, quando você olha para a Via Láctea, eu estive no observatório da NASA e quando eu fui ver a nossa galáxia, 250 bilhões de estrelas, nós estamos no braço de Órion, ali o sistema solar some, mais de 250 bilhões de estrelas, o Eterno conhece cada uma, sabe onde ela está e dá nome para ela. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que você hoje tem que homenagear. E se você quiser conhecer a sua vizinha, não é no mesmo andar na costa seguinte. Você anda você vai andar 1000 anos-luz, 900 mil quilômetros por segundo. Você não vai chegar lá. Na sua vizinha que é Andrômeda. Andrômeda tem 150 bilhões de estrelas. E o Eterno que sabe cada uma delas. Ele fez o universo. É dele. E se você continuar anos-luz, você vai encontrar aglomerados de galáxias. É enorme. Ele é Deus.
ele levanta rei, ele abate rei, a terra dele e ele dá a quem quer. Mas ele espera, aquele que fez os céus e a terra, ele fez, é dono, ele é dono. Essa terra tem dono, primeiro é dele. Primeiro é dele. Eu já disse para vocês que Israel reconhece o brasileiro como os generais, como os melhores estrategistas do mundo. Mas cadê o povo? Aqui está o povo agora. O povo acordou, então é um tempo decisivo. Eles me perguntam, e daí, Rabino, o que o Eterno falou para você? Quem ganha, quem não ganha? Eu falei, há uma lógica no hebraico. Aquele que deu as escrituras, é só você ler. Se as escrituras te aprova anda nela. Se você tem uma esquerda, você tem uma direita. Vê quem falta nas escrituras, se é direita ou esquerda. Se a direita falta a vida dela nas escrituras, logicamente o Eterno vai assinar embaixo. Não precisa de visão, não precisa de revelação, precisa de lógica nas escrituras. Mas então eu falei para vocês que o Eterno começa com a letra Beit, a casa. Você olha para tudo, é a casa do Eterno, é a estrela, é o mar. Você fica assim, gente, só pode ter um Deus atrás disso. A letra Beit, ela dá costa para o Aleph. Quando você olha tudo, você fala, tem que ter um Aleph atrás do Beit. A primeira é Aleph, a segunda é Beit. Primeiro é Deus, depois esse universo. Ele continua sendo Deus da Bíblia. Ele mandou escrever, passa os céus, passa a terra, mas vai cumprir aquilo que ele determinou. Vocês têm na mão o melhor livro, o livro que edifica e o livro que faz você ficar em pé. Eu gostaria que você falasse hoje agora a palavra Shalom. Outra vez, Shalom. Deseja Shalom para o seu irmão aí do lado aí. Shalom, 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 Shalom. Sabe o que é Shalom? É oi, como vai? Mas aonde vem essa palavra? O que significa Shalom? Shalom, a raiz, toda palavra judaica tem uma raiz. Exemplo, pedra. Pedreiro tem pedra, empedrecido tem pedra. Shalom, qual é a raiz? O que significa? Restituição. Então Shalom é da palavra ser completo. Shelemot, estar completo. Shalom é ser completo. Então quando eu te desejo Shalom, quando eu desejo Shalom para o Brasil, eu quero dizer que tudo que foi roubado no Brasil seja restituído. Shalom é a restituição daquilo que foi roubado. Se alguma coisa foi roubada, vai ter que se restituir em nome daquele que é poderoso. Shalom, Shalom, Shalom para o Brasil, Shalom para o povo, Shalom para o presidente, Shalom ao Brasil. Vamos orar, vamos falar com quem